Um dos maiores problemas da IA atualmente também é um dos menos comentados. Não é o tamanho do modelo e nem o poder de processamento. É a qualidade e a disponibilidade dos dados. Isso importa porque a IA pode estar ficando sem isso. Por anos, toda a indústria foi alimentada por raspagem de dados da internet. Textos, imagens, códigos, conversas, tudo é alimentado nesses modelos, e é assim que eles aprendem. Isso funcionou muito bem para a IA de uso geral. Foi assim que surgiram coisas como o GPT, Gemini e Claude. Embora agora estejamos chegando a um limite, porque a próxima fase da IA não é conhecimento geral, é inteligência especializada. Coisas como cibersegurança, raciocínio jurídico, tomada de decisões médicas. E os dados para isso ou não existem em grande escala, ou estão restritos por questões de privacidade e regulamentações, ou simplesmente são extremamente caros de coletar. A questão então é: o que ocorre quando a internet não basta mais? O Google pode já ter respondido a isso. Eles apresentaram um Simula que à primeira vista parece simples, um sistema para criar conjuntos de dados sintéticos, ou seja, dados artificiais para treinamento. O funcionamento é bem diferente do que as pessoas imaginam. A maioria dos dados sintéticos hoje em dia é meio bagunçada. Você pega um modelo, dá um prompt e pede para ele gerar exemplos. Talvez você ajuste o prompt, rode novamente, filtre os resultados e torça por algo útil. O problema é que essa abordagem não escala de fato e, o mais importante, não é controlável. Você pode obter bons exemplos, mas também exemplos repetitivos, superficiais ou incorretos. Ao treinar modelos sérios, principalmente em direito ou segurança, isso se torna um grande problema. Então, o que Simula faz é inverter todo o processo. Ao invés de gerar dados aleatórios e esperar que funcione, ele primeiro projeta o conjunto de dados. E é aqui que fica interessante. O sistema começa dividindo um domínio no que você pode considerar como um mapa estruturado, uma taxonomia. Se você trabalha com cibersegurança, ele não apenas diz para gerar perguntas, mas identifica todas as principais dimensões: tipos de ataque, agentes de ameaça, vulnerabilidades, estratégias de mitigação, e então expande cada um desses em subcategorias detalhadas. Agora, em vez de adivinhar como os dados deveriam ser, você tem um mapa completo do espaço. Isso é importante porque um dos maiores problemas em conjuntos de dados de IA é o colapso de modo, quando modelos geram exemplos semelhantes repetidamente, mesmo com temas amplos. Simula evita isso ao amostrar direto desse mapa estruturado. Então, quando ele gera dados, não é aleatório. Ele puxa deliberadamente de diferentes partes do domínio, incluindo os casos raros e incomuns que normalmente são ignorados. Esse é o primeiro passo. Em seguida, ele aborda os metaprompts. Em vez de gerar diretamente os dados finais, ele primeiro cria instruções para gerar esses dados. Imagine combinar elementos da taxonomia, como um tipo de ameaça e um cenário específico, criando um prompt único. Ele não cria só uma versão, mas gera várias variações desses prompts ao mesmo tempo e seleciona um subconjunto para garantir variação real, não apenas pequenas mudanças nas palavras. Então agora você tem cobertura em todo o domínio e variação dentro de cada parte dele. Depois vem a próxima camada, que é a complexidade. Essa parte é realmente muito importante. Simula pode controlar o quão difícil ou avançado cada ponto de dado é. Existe um parâmetro que basicamente diz: pegue uma certa porcentagem do conjunto de dados e torne-a mais complexa, mais sutil, mais confuso, mais realista. E o interessante é que isso é separado de todo o resto. Então você pode aumentar a complexidade sem perder a diversidade. Você não está trocando uma coisa pela outra. Mas é aqui que isso fica ainda mais prático, porque gerar dados complexos só é útil se eles estiverem corretos. Então, o passo final é o controle de qualidade. E ao invés de apenas perguntar ao modelo se isso está correto, Simula usa algo chamado sistema de avaliação, com dois críticos. Ele faz duas perguntas separadas. Uma, isso está correto? E duas, isso está incorreto? Isso parece simples, mas resolve um problema real em sistemas de IA, que costumam concordar com respostas plausíveis, mesmo estando erradas. Essa configuração força o sistema a avaliar os dois lados, o que reduz esse viés. Assim, ao final desse processo, você obtém dados estruturados, diversos, ajustáveis em complexidade e com qualidade verificada. Os resultados são realmente muito bons.
Modelos treinados com dados sintéticos, em certos casos, superaram aqueles treinados com dados tradicionais. Houve até um momento em que aumentar a complexidade dos dados trouxe um aumento perceptível no desempenho, cerca de 10% de melhoria em um dos testes de matemática, embora nem sempre seja tão simples assim. Em áreas onde o modelo professor não era forte o suficiente, adicionar mais complexidade, na verdade, piorou as coisas. Porque se o sistema que gera os dados não é confiável, exemplos mais difíceis só amplificam os erros. Então existe um equilíbrio aqui. Mas o ponto principal não é só o desempenho, é o controle. Este é um dos primeiros sistemas que trata a criação de conjuntos de dados como um problema de engenharia. Algo que você pode projetar, medir e escalar, em vez de simplesmente coletar qualquer dado que encontrar. E isso muda as coisas. Porque por muito tempo, a vantagem em IA era ter acesso a mais dados, conjuntos de dados maiores, mais coleta, mais recursos. Se sistemas assim continuarem avançando, a vantagem passa de quem tem mais dados para quem projeta melhores dados, mudando o jogo. Isso também traz questões maiores. Se a IA gera seus próprios dados de treinamento e eles superam dados reais em alguns casos, qual será o papel do mundo real? Ainda são necessários grandes pipelines de coleta de dados? Empresas ainda dependem de dados protegidos por direitos autorais ou sensíveis? Vamos entrar numa fase em que a maioria dos dados de treinamento será sintética por padrão? Ainda não estamos lá, mas esse é um passo que aponta nessa direção. Se isso ocorrer, toda a base da construção da IA muda, pois o gargalo deixa de ser a disponibilidade e passa a ser o design dos dados. Enquanto o Google está tentando resolver como a IA aprende, a OpenAI está focando em entender o que a IA realmente está fazendo. Com o avanço desses sistemas, especialmente IAs do tipo agente que agem, programam, usam ferramentas e executam tarefas em várias etapas, tudo pode se desorganizar rapidamente. Quando algo dá errado, você não recebe uma mensagem de erro simples, mas sim centenas ou milhares de linhas de logs brutos. Arquivos JSON, saídas aninhadas, chamadas de ferramentas, etapas de raciocínio, tudo misturado. Entender o que realmente aconteceu nesse processo é um grande desafio. A OpenAI acabou de lançar a Euphony, que não é um novo modelo, mas sim uma ferramenta. Ela resolve um problema real que muitos desenvolvedores enfrentam atualmente. Euphony é basicamente um sistema que roda no navegador que pega esses logs bagunçados de IA e transforma em algo que você realmente consegue ler. Você recebe uma linha do tempo organizada do que a IA fez, passo a passo, em vez de ver o JSON bruto. Quem falou o quê, qual ferramenta foi usada, o que o modelo tentou em cada etapa e como todo o processo ocorreu do início ao fim. Isso é mais importante do que parece, pois a IA evolui para agentes que não só respondem a comandos, mas planejam, executam e ajustam seu comportamento ao longo do tempo. E isso importa mais do que pode parecer à primeira vista, porque a IA está caminhando para agentes. Não só chatbots que respondem comandos, mas sistemas capazes de planejar, executar e ajustar seu comportamento ao longo do tempo. Ao entrar nesse mundo, a visibilidade é essencial. É preciso entender por que o modelo decidiu, onde falhou e qual etapa causou o problema. Do contrário, depurar vira adivinhação. Euphony muda isso ao permitir que desenvolvedores carreguem e explorem conversas ou logs de sessões diretamente no navegador, de forma estruturada. Você pode filtrar por funções, focar em etapas específicas, inspecionar metadados e editar dados diretamente se necessário. Funciona também com grandes conjuntos de dados. Agora, em vez de buscar arquivos manualmente, você pode explorar o comportamento de um sistema de IA como se o estivesse reproduzindo, o que representa uma grande mudança. Uma grande limitação no desenvolvimento de IA hoje é entendê-los, não só construí-los. Ferramentas assim começam a reduzir essa distância. Isso também mostra o rumo da OpenAI. Não é um recurso para o consumidor, e sim infraestrutura. Ferramenta para desenvolvedores criarem sistemas complexos com IA, seguindo uma tendência maior. A IA está deixando de focar em comandos únicos e passando para fluxos de trabalho, processos em várias etapas, ferramentas conectadas e tarefas duradouras. E se esse é o futuro, então ferramentas que tornam esses sistemas visíveis, depuráveis e controláveis se tornam essenciais. O mais interessante é que a OpenAI não parece se limitar a ferramentas para entender o comportamento dos agentes.
Parece que eles preparam uma versão do ChatGPT baseada em agentes que operam em segundo plano. Pelo que está surgindo dentro do produto, a OpenAI testa um novo recurso chamado Hermes, indicando algo bem maior que uma atualização comum. A proposta é tornar o ChatGPT um espaço onde usuários criam agentes persistentes com papéis, habilidades, tarefas e fluxos de trabalho próprios, permitindo que operem além de uma sessão de chat. Então, em vez de abrir o ChatGPT, pedir algo e receber uma resposta, você poderia ter agentes trabalhando continuamente por você. Isso muda bastante o modelo. O ChatGPT hoje ainda é, na maior parte, reativo. Você pergunta, ele responde. Embora a Hermes aponte para algo mais próximo de um sistema sempre ativo, onde diferentes agentes podem lidar com diferentes tarefas, responder a gatilhos, executar em horários programados e permanecer conectados às ferramentas mesmo quando você não está usando o aplicativo ativamente. É aí que isso começa a parecer maior. Se Euphony ajuda desenvolvedores a entender fluxos de trabalho complexos de IA, Hermes parece ser o tipo de direção de produto que torna esses fluxos muito mais comuns. Agora, o objetivo não é só um assistente respondendo, mas vários agentes atuando como colegas de equipe, cada um com sua função e trabalhando em paralelo. Ainda não há data de lançamento confirmada. Se isso for lançado em algo próximo do que esses sinais sugerem, então o ChatGPT pode começar a deixar de ser um chatbot que as pessoas acessam quando precisam de ajuda para se tornar uma plataforma onde a IA continua trabalhando em segundo plano, você esteja acompanhando ou não. Se quiser mais sobre ciência, espaço e tecnologia avançada, criamos um canal só para isso. Os links estão na descrição, confira. Muito disso ainda está no começo, embora a trajetória já esteja começando a ficar bem clara. Deixe seus comentários aí embaixo. Obrigado por assistir e te vejo no próximo vídeo.